essa parte sofrida aí de controlar microfone, quem acessa é a Andreia. E assim, mas muito obrigada pelo carinho, né, por essa consideração. Na verdade, nós crescemos juntas, né, a gente está caminhando junto no Senhor, nessa reta final, né, a gente está vivendo um período bastante delicado, e o tema, eu vou tentar falar mais rápido, que depois que eu comecei a usar o Zoom, né, as mídias para poder, às vezes, gravar alguma coisa, palestra, eu percebi que eu falo muito devagar, e isso é um pouco ruim para quem ouve, né. Então vou tentar falar um pouquinho mais acelerado, né, mas a gente vai estar desfrutando e o Senhor vai nos guiar, né. O tema, irmãs, quando a Karina, pediu para estar compartilhando, eu falei com ela que realmente eu tenho muita dificuldade para dizer não, porque eu nunca me ofereci para serviço algum na igreja, mas eu sempre me dispus, né. Então eu entendo que todas as vezes que chega um convite para mim, eu sinto que é o Senhor, então eu tenho muito temor em negar, em dizer não, e sempre peço ao Senhor que mesmo na correria do dia a dia, que não é só minha, todas nós temos uma vida corrida, eu peço muito ao Senhor para eu poder atender e dar prioridade, fazer de coração e dar o meu melhor, né. Então eu venho aqui com muito temor nessa noite, compartilhar com as irmãs. E o título, né, que se assim a gente pode dizer, para essa comunhão, eu coloquei assim: "Aquecendo o espírito para cuidar de si e de outras". Porque quando a gente fala do ministério de irmãs, a gente fala de um ministério de mulheres cuidando de mulheres, né. Nós cuidamos do nosso lar e nós cuidamos de outras irmãs. E nós temos vivido assim, irmãs, um tempo muito diferente. Não tem registro na história humana de um tempo como esse que nós estamos vivendo. A gente tem observado uma ansiedade muito grande, uma certa angústia das pessoas quererem retornar ao ritmo anterior, às atividades anteriores, mas o que a gente está percebendo é que a gente ainda vai caminhar um bom tempinho aí, se tom tendo contato pelo Zoom, e nós não estamos vivendo somente um tempo diferente, né, mas nós estamos vivendo os tempos finais. E a gente não tem como, irmãs, olhar o nosso dia a dia, olhar a nossa vida sem considerar isso. A gente fala, né, vocês estão dizendo, nós estamos vivendo o apocalipse, né, é estranho falar isso, é maravilhoso e ao mesmo tempo assustador, porque eu lembro que quando eu era criança e falava da volta do Senhor, eu pensava numa coisa tão distante, mas nós estamos vivendo esse tempo. E nessa correria, né, nesse dia a dia, nós temos atravessado, irmãs, todas nós. Não tem uma pessoa que a gente não converse, que a gente não acolha. Eu tenho visto isso tanto, no viver da igreja, quanto na minha vida profissional, é o quanto as pessoas estão angustiadas. A diferença é que nós temos o Senhor. E diante de tudo que nós temos visto e temos vivido, isso tem abatido o coração de muitos, né, tem deixado a muitas irmãs, desanimadas, outras um pouco perplexas, outras se sentindo pressionadas. Eu não sei vocês, né, às vezes chega assim no final do dia, parece que eu puxei um caminhão, porque a gente vê que existe uma pressão também espiritual nesse tempo, mas o Senhor ele nos convida a nós, mantermos, né, a luz do Senhor acesa. Em Mateus 5:14-16, é um texto muito conhecido, diz que nós somos a luz do mundo, que não se pode esconder uma cidade edificada,
e que também a gente não pode acender uma candeia e colocá-la debaixo de um cesto, mas que ela precisa ser colocada no velador para iluminar a todos que estão na casa. E a candeia, ela é um recipiente onde fica o azeite e o pavio, né, que é aceso para poder iluminar a casa. Então não basta ter a candeia, ela precisa do suporte, que é o velador, para iluminar toda a casa. Então, o primeiro ponto, irmãs, que o Senhor nos chama em dias tão trevosos, é que nós somos essa candeia. E às vezes a gente quer ficar encolhidinha na nossa, né, administrando o nosso dia a dia, e não está fácil para ninguém, a vida está corrida, a gente está se vendo aí em múltiplos lugares, em múltiplos papéis dentro de casa, sempre foi assim, só que agora de uma maneira muito mais intensa. Mas o Senhor, ele nos convida como mulheres para nós iluminarmos primeiro a nossa casa. O texto bíblico ele segue dizendo: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, primeiro a gente ilumina a nossa casa e depois os homens, né? As pessoas que estão de fora, as pessoas com as quais nós convivemos, elas também precisam dessa luz e glorificarem ao Pai pelas obras do Senhor na nossa vida, ao fazer do Senhor através da nossa vida. Então, a gente não pode apagar a nossa luz, né? Você pode até achar que a sua luz ela está fraquinha, que a sua chama está ali tremendozindo. E tem o versículo em Isaías 42:3 que diz: não quebrará a cana rachada e não apagará o pavio que fumega. Então, quando o pavio está ali só soltando aquela fumacinha, né, igual às vezes uma velhinha de aniversário para quem celebra, o Senhor não veio apagar o pavio que fumega. Porque diante de Deus, irmãs, luz não se esconde e fogo não se apaga. Então, o Senhor ele nos convida nessa noite para que nós possamos reacender a chama que é em cada uma de nós. Para nós vivermos, irmãs, esses dias, nós precisamos manter a chama acesa. E a gente vai ver no texto, na palavra de Deus, em 2 Timóteo, quando Paulo ele fala para Timóteo para ele reavivar o dom que habita nele, né? Encorajou, né, a reavivar o dom que habita em ti, que Timóteo recebeu pela imposição de mãos, né, do apóstolo. E nós aprendemos nessa conferência maravilhosa, né? Antes da Karina, a gente estava tendo uma comunhão rapidinho aqui, que a gente está recebendo falar, e está sendo assim para todas nós, né? Para toda a igreja, em todo o Brasil, também assim, o Senhor está sendo abundante para todos nós. E nós ouvimos, né, na conferência, o irmão Ezra trazer para nós essa palavra sobre o fogo que me tocou profundamente, né? Que é reacender o fogo, a chama de Deus em cada uma de nós. Então, nós precisamos acolher no nosso coração, irmã. Eu não sei a condição do seu coração esses dias, né? Eu não sei a condição da sua família, se você teve perdas familiares ou de pessoas queridas, foram talvez tenham sido perdas afetivas, também podem ter sido perdas materiais, né? Mas nessa noite, para nós atravessarmos nesse período em que a noite é mais intensa, até chegar a hora que todas nós vamos ver a luz da aurora. Irmãs, nós precisamos reavivar o dom que há em cada uma de nós. A gente precisa reavivar o fogo em cada uma de nós da presença do Senhor. Porque só assim
a gente vai conseguir atravessar esses momentos. E o que é muito importante a gente considerar, que assim, na semana passada, eu não sei que semana vocês estão do alimento diário, mas na semana passada falou para nós aqui do mistério, né, da iniquidade, da questão da apostasia. Assim, basta não fazer nada, basta não dar fruto, basta distanciar. A gente sabe que tem tido muitas irmãs que têm tido dificuldade de usar a mídia social. Irmã, eu quero te encorajar. Por mais que não seja a mesma coisa do que de nós estarmos juntas, participe, peça ajuda para alguém, mas o Senhor tem usado esse meio para que nós possamos nos acolher umas às outras, né, e sermos encorajadas, né, nessa correria toda, irmãs. Às vezes não dá tempo de acompanhar. E às vezes são tantas mensagens maravilhosas, tantas lives maravilhosas, que o que eu tenho feito no meu dia a dia, quando eu chego em casa ou final de semana, eu coloco as pregações para eu ouvir, para eu poder suprir meu coração, para eu me sentir fortalecida, né? Porque os dias são maus e a palavra de Deus diz para nós em Mateus 24:12 que se por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, né? E a minha oração tem sido, Senhor, eu quero estar em esses pontos que vão ter essa chama acesa, esse amor pelo Senhor, esse amor pela igreja, esse amor pelos irmãos, esse amor em servir. Nós precisamos do fogo do Senhor. E a gente vê aqui na palavra de Deus, né? O que, que pode ocasionar que esfria o nosso fogo, né? O fogo do Espírito arder em nós. A primeira questão é o mundo, né? É a iniquidade, como a gente falou. E a gente sabe que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, como está em 1 Timóteo 4:2, por obedecerem, né, espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então, os dias atuais, nós temos visto isso. Eu brinco assim na minha casa que eu não vejo jornal. Eu me mantenho informada por outras fontes, mas eu não ligo a televisão, porque eu falei assim, que eu vivo a televisão no meu trabalho. Então, quando eu chego em casa, eu não suporto ver mais nada. E a gente tem visto na vida das pessoas, na vida de crianças, né, o mistério da iniquidade ele avançar. E a gente tem visto também o coração dos homens, né, como é que eu vou dizer, enrijecido, né, com a mente cauterizada, a mente insensível às coisas de Deus. Então, a mente cauterizada é essa mente que não é sensível àquilo que vai contra a santidade do Senhor. E a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter uma boa consciência. Para nós nos protegermos nesses dias, irmãs, a gente precisa ter uma boa consciência. O que é a consciência? É aquela porção que faz parte do espírito, que é a sensibilidade de perceber aquilo que vai contra a santidade. Essa é a consciência, né? No espírito a gente tem que a consciência, a intuição e a comunhão. E a consciência é aquilo que nos toca. Quando o Espírito ele fala, o Espírito de Deus nos toca e mostra que aquela maneira que a gente agiu na nossa casa não foi legal. A maneira como a gente agiu com a irmã não é assim que Deus quer. Isso é a consciência. E as pessoas estão perdendo, né? Essa boa consciência. Então, nós precisamos preservar, irmãs, a boa consciência, que é considerar Deus em todos os aspectos do nosso viver. Então, a gente tem aí mistério, né, da iniquidade. Nós temos aí Paulo também advertindo, né, que nesses últimos dias nós teríamos dias trabalhosos. Tem uma irmã aqui do Rio que ela falou assim, meu Deus, a gente não tem recreio, né?
São palavras firmes, né, o tempo inteiro, porque é isso mesmo, mãe. Os tempos são difíceis e os irmãos, eles estão nos alertando do que está acontecendo. E Paulo, ele vem dizer para nós que os últimos dias, eles são dias o quê? Trabalhosos, né? Segundo Timóteo 3, de 1 ao versículo 4, diz que é uma época, né, que os homens, eles serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro e amantes do prazer. E eles não vão amar o bem nem vão amar a Deus. Então, o contexto do mundo é esse. É um contexto de mentira, é um contexto de homens amantes de si mesmos. E toda essa esfera que nós temos vivido, de dúvida, né, de pandemia, isso tem abalado o nosso coração, tem mexido com o nosso coração. Se a gente não estiver atenta, pode esfriar, sim, o nosso espírito. E não somente o contexto do mundo, né, mas às vezes as nossas práticas. Enquanto eu lia os versículos, né, porque Paulo, em 1 Coríntios 6, 9 a 11, ele fala aos coríntios, né, sobre que os injustos, né, eles não herdarão o reino de Deus. Ele diz assim: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões. Então, à medida que eu ia lendo o texto, eu ia orando e pedindo ao Senhor: Senhor, salva isso tudo, né? O que há em mim, Senhor? Que esse tempo que a gente está vivendo, mas o Senhor está dando para nós uma oportunidade assim preciosa da gente poder rever a nossa vida diante do Senhor. Eu sei, irmãs, que não está fácil para quem está dentro de casa o tempo inteiro, ou seja, para quem está saindo trabalhar com receio de se contaminar ou contaminar algum ente querido. Não está fácil, não. Mas a gente precisa aproveitar esse tempo que o Senhor está nos dando para a gente colocar o nosso coração diante do altar. Então, quando eu li, porque às vezes tem textos na Bíblia que a gente lê e a gente coloca distante de nós: isso é para mim, eu não sou sodomita, né? Eu não sou idólatra. Mas eu tenho pego esses textos, irmãs, e tenho trazido para mim, e pedido: Senhor, se há alguma coisa em mim de idolatria, Senhor, tu arranca. Né? Eu tenho passado esses versículos na minha vida, né? Não só 1 Coríntios 6, de 9 a 11, como também Gálatas 5, né? 19 e 21, que diz das obras da carne, né? Que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira. E eu fui assim pegando esses textos, né, e orando, porque, irmãs, a gente tem um alvo, e o nosso alvo é reinar. E até chegar o momento que o Senhor, ele vai nos tomar para si, né, ele vai nos arrebatar, a gente precisa estar atenta, a gente precisa estar com o nosso coração diante do Senhor. Depois também as irmãs leiam Efésios 5, 3, 7, né? Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém santas, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, essas coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Então, esses textos, a gente precisa ler e orar, né? E falar assim: Senhor, me lava. Irmãs, essa tem sido minha oração. E uma segunda oração muito esquisita que eu tenho feito é a seguinte: eu falo: Senhor, não me transforma, porque eu tenho a sensação que não vai dar tempo, mas arranca o sentimento que não é teu dentro de mim e coloca o que é teu. Irmãs, essa tem sido a minha oração. A gente não pode ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. O Senhor, ele espera. A gente não pode ser como figueira, né? O Senhor procurou fruto, só tinha folha, né? O Senhor, ele quer encontrar fruto. E não é com as obras infrutíferas, né, das trevas.
mas que nós possamos, irmãs, cada uma de nós, eu venho assim com muito temor, trazer esses textos mais uma vez ao nosso coração, para que a gente possa estar colocando diante do Senhor e esse mundo ou atitudes nossas que entristecem a Deus não esfrie o fogo de Deus nos nossos espíritos, não esfrie o calor de Deus em nós, as chamas de Deus em nós. Porque Paulo primeiro ele descreveu o cenário do mundo, mas depois ele falou aos Coríntios, ele falou à igreja. E a igreja, irmãs, somos nós. Então nós precisamos ficar atentas, né? Porque a iniquidade, esse esfriamento, essa falta de sensibilidade, aquilo que fere a santidade de Deus, isso esfria o fogo de Deus no nosso coração. Depois disso, a ansiedade, né? Que eu acho que é o tema que eu tenho mais falado no que diz respeito ao viver humano, tanto na igreja como irmãs no meu trabalho. Quanta gente ansiosa, quanta criança ansiosa, né? O que é a ansiedade? É essa preocupação excessiva com aquilo que eu não tenho como dar conta. É aquilo, irmã, que te toma, que ocupa o teu pensamento, que rouba a sua possibilidade de viver o hoje. Porque o amanhã, ele não está na nossa mão. E a ansiedade, ela coloca em dúvida, vamos dizer assim, a fidelidade de Deus. A ansiedade extrema. A ansiedade em si, irmãs, ela não é pecado, porque desde que o homem foi expulso do Éden, onde ele tinha a presença de Deus, onde ele era suprido em todas as suas necessidades, ali o homem ele não tinha ansiedade. Mas quando o homem foi colocado para fora do Éden, ele foi expulso da presença de Deus, e o Senhor disse, olha, um trabalho do suor das tuas mãos, suor do teu trabalho você vai comer. Então o homem ele teve que começar a lutar para prover para ele. Então essa luta pela provisão, pelo sustento, com certeza começou a gerar ansiedade. Então a ansiedade, ela faz parte da experiência humana. A ansiedade, ela não é de todo negativa, porque ela me antecipa, ela me prepara para enfrentar uma situação nova. Eu estou falando aqui da ansiedade que te abate, que te consome. Essa ansiedade, ela não é saudável. E ela acaba tomando, né? Assim, tem dias que eu atendo o dia inteiro, 20 pessoas numa unidade, e a maioria são casos de ansiedade. E tem um texto que eu gosto muito em Eclesiastes 7,14, que eu coloquei aqui na versão King James, que diz assim: em tempos de paz e alegria, ser feliz e aproveita-os bem. Quando os maus dias chegarem, reflete. Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Então, irmãs, aquilo que está na sua mão fazer, ore e dependa do Senhor para fazer. Aquilo que não depende de você resolver, ore e coloque nas mãos de Deus. Mas não deixa isso. Todas nós temos situações que dependem de nós. E a gente vai ao Senhor orar, pedir o passo a passo para a gente poder dar conta daquela situação. Agora, tem situações... Alô? Está ouvindo bem? Está Sim, conseguindo estamos. ouvir? Estamos ouvindo. Ok. Sim, estamos. Alguém disse que não conseguia ouvir, mas estão ouvindo bem, né? Então, aquilo que te angustia, que não depende de você para resolver, ou você não tem solução, fora, mas não deixe que isso se consuma. E se você perceber que a sua angústia está muito além da sua possibilidade de lidar, então aí é hora de procurar ajuda. E o que é a ansiedade? É um pensamento. É para mim essa mensagem? Alô? Acho que não, Para ouvir Fabrício. bem.
Para mim está Vocês, normal. Irmãs que tiverem com algum problema com relação ao áudio, você pode ativar. Quem não estiver ouvindo nada, ativa no canto superior esquerdo, clica na tela, lá no canto superior esquerdo tem um lugar para ativar o áudio. E quem está abaixo pode aumentar o volume. Qualquer coisa pode sair, tenta entrar de novo, que às vezes soluciona, ou coloca um fone. Amém? tá bom. Obrigada, Débora. É que eu estou lendo aqui as mensagens, estou achando que é para mim. Então, vamos lá, então. Então, a ansiedade, a gente sente ansiedade quando a gente sente a nossa integridade ameaçada. E aí a gente precisa lançar, né? Confiar no que a palavra do Senhor diz para nós não nos inquietarmos com o que comeremos, com o que beberemos ou com o que vestiremos. Mateus 6,31. Mateus 6,33, a palavra do Senhor diz para nós: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Depois a gente tem Filipenses, né? Não andeis, Filipenses 4,6, não andeis ansiosas de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. A oração ela é mais genérica, né? A súplica ela é mais específica. E nós precisamos chegar diante do Senhor e colocar diante dele tudo aquilo que tem nos angustiado, que tem tentado roubar a nossa paz e o desfrute do Senhor. Amém, irmãs? 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a ansiedade, ela também ela pode abater o nosso espírito, esfriar o fogo do espírito. Então, nós vimos aí a questão da iniquidade, tanto do mundo quanto a questão do pecado, né, da falta da boa consciência. A gente viu a ansiedade e, às vezes, os serviços da igreja. A Karina fala com muito carinho do serviço de irmãs em Palmas, né, que as irmãs são muito unidas, muito acolhedoras. Então, essa fala só vai como prevenção, né? Porque, às vezes, o serviço da igreja, assim como Paulo, né, ele orientou a Timóteo que ele permanecesse em Éfeso para poder orientar alguns irmãos que estavam ensinando outra coisa, que não era o falar profético. Só que a situação foi ficando tão difícil que Timóteo ele adoeceu. Então, às vezes, irmãs, no serviço entre nós, entre irmãs ou qualquer outro serviço, às vezes acontecem situações que podem nos abater, sim, podem trazer um certo entristecimento, sim, né? Às vezes tem algumas irmãs que perguntam: Patrícia, você já pensou em desistir, de servir? Irmã, já teve época que eu pensava nisso todo dia. Teve épocas que eu já pensei uma vez por mês. Mas eu sempre pergunto para o Senhor: Senhor, o Senhor quer que eu permaneça nesse serviço? O Senhor quer que eu continue? Né? Eu vou pedindo, eu vou orando na comunhão, pedindo ao Senhor que Ele confirme se Ele deseja que eu permaneça naquele serviço, naquela função. Às vezes tem tempo também, a gente não sabe. Mas às vezes acontece, irmãs, situações no serviço, servir ao Senhor é maravilhoso e também desafiador. E às vezes acontecem situações que nos entristecem, sim, mas a gente precisa ir diante do Senhor, buscar renovação, buscar do Senhor o que Ele quer trabalhar em nós naquela situação. A gente agora está vivendo a questão da rede, né, de cuidado. A questão da rede de cuidado e é muito trabalho. A gente sempre cuidou. A gente vai chegar nesse ponto. Mas hoje o Senhor ele pede que isso se intensifique, porque o milagre da aurora está chegando aí, né?
E nós precisamos cuidar das pessoas com mais intensidade. Então, é claro que o inimigo ele não vai ficar feliz de ver as irmãs se levantarem unânimes para poder lutar pela vida das pessoas e pela edificação da igreja. Então, a gente precisa ficar muito atenta para que nosso serviço, a gente não ofenda ninguém, a gente não falte com respeito com ninguém, a gente não tira irmãs com palavras ou com atitude. Então, a gente precisa ficar atento, e porque é muito comum no serviço, às vezes o nosso espírito se abater, o fogo esfriar por algumas situações. Então, a gente, que não seja nenhuma de nós, né, irmãs, a atuar dessa maneira, mas que nós possamos tratar umas com as outras, perdão, nós possamos tratar umas às outras, né, com devido respeito que a gente precisa dar como servas de Deus umas às outras, né? Então, o serviço à igreja pode nos esfriar, as ideologias e filosofias que não acrescentam em nada, né? Em Colossenses 2:8 diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, enredar é te capturar e te levar como um prêmio, né? Como um prêmio de captura. E teve uma coisa assim tão interessante que aconteceu comigo. Eu fui pegar um Uber e eu vi que o motorista do Uber ele era cristão, e aí eu fui iniciar uma conversa. Mas ele começou a falar tanta coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida e que não tinha nada a ver com a vida de Deus. Ele começou a falar dos nomes de Deus, diz que Deus não tinha nome, mas assim, uma confusão. Eu falei: você sabe de uma coisa, não vou falar mais nada. Esperei terminar minha viagem, desci do veículo, e eu fiquei assim: Senhor, isso aí é vã sutileza, é filosofia vã, isso não acrescenta em nada na vida de Deus. Então, irmãs, a gente precisa ficar muito atenta, porque com a rede de cuidado, muitas mulheres vão chegar com diferentes ensinamentos e com diferentes histórias. Então, a gente precisa estar muito atenta ao falar do Senhor para nós, né? A palavra fundamental, a palavra profética, para a gente não se deixar enredar por uma filosofias, por ensinamentos que não acrescentam em nada, mas só trazem confusão. Então, nós precisamos, né, estar atentos, porque esse tipo de ensinamento também pode apagar o fogo do Espírito, né? Pode apagar o fogo do Espírito do Senhor no nosso espírito, né? E por que que o Senhor ele quer queimar em nós, né? Porque ele tem uma missão para nos confiar, né? O fogo do Espírito, o nosso espírito, não é somente o selar do Senhor, né? Que já é maravilhoso demais, mas é porque, irmãs, o Senhor, ele quer nos confiar uma. Então a gente vê, né, o exemplo, né, de Moisés quando o Senhor apareceu para ele na sarça, e ele ali maravilhado, né, ele queria se aproximar para ver, e deve ter sido uma cena assim maravilhosa, e um ambiente gostoso de estar, tanto que ele quis se aproximar, mas o Senhor não permitiu. E ali o Senhor começou a travar o diálogo com Moisés. E uma coisa que eu ganhei muito, muito grande, sabe, que tem guardado meu coração nessa passagem, mas é que o povo do Senhor, ele não é. Nós não somos combustível para o povo do Senhor. Nós somos o meio que o Senhor quer manifestar a sua glória. E o Senhor, quando ele se mostrou ali para Moisés através da sarça ardente, é porque ele queria dar para Moisés uma missão. Então, primeiro a gente viu o que nós precisamos estar atentas para o fogo de Deus não se apagar em nós, no nosso espírito. E agora a gente precisa ver que se o Senhor ele está incendiando o nosso coração no ministério, no serviço, na obra, é porque o Senhor ele tem uma missão para nós.
E a gente vê na palavra de Deus, em Êxodo 3:10, que o Senhor diz para Moisés: vem agora, eu te enviarei. Então, irmãs, o Senhor, Ele quer nos enviar. O Senhor, Ele tem uma missão para nós dentro do Ministério das Irmãs, e uma das funções muito preciosas do nosso ministério é a oração, né, a intercessão e o cuidado, né, a rede de cuidado. Aí as irmãs vão dizer para mim: Patrícia, mas o cuidado sempre existiu. Sim, o cuidado sempre existiu. Mas o falar do Senhor para nós hoje, irmãs, traz uma urgência, porque como os irmãos têm ministrado para nós, o Espírito de Deus, ele está 7 vezes intensificado. Então, o Espírito do Senhor, ele está atuando em toda a sua plenitude e força. E a nossa resposta para o Senhor, ela precisa ser também mais intensa. A gente passou uma experiência muito forte aqui no Rio de Janeiro. Nós recebemos os comportores, né, dinâmicos durante 15 dias aqui no nosso local. E por conta dessa vinda dos comportores, a gente teve que acelerar com a rede de cuidado. E nós testemunhamos, irmãs, assim, a ação do Espírito é uma coisa assim inexplicável. A maneira como o Senhor ele age na comportagem dinâmica, porque os comportores estão obedecendo ao falar profético. Falei assim: Senhor, não sei como, mas eu quero isso para mim também, né? E como nós irmãs podemos entrar? É claro que nós temos irmãs comportoras, né? Existem muitas mulheres comportoras dinâmicas, graças ao Senhor. Mas a maioria de nós não vai estar nas ruas, irmãs. Mas nós temos igual importância. E o Senhor conta conosco na porção que Ele está confiando a nós, que é o cuidado. Amém, mãe? Então, a gente precisa observar. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente ficou assim, os testemunhos das mulheres que nós contatamos, né, através da comportagem dinâmica. Os comportores faziam contato quando era uma mulher, direcionava para o grupo de irmãs do local e a gente ia distribuindo entre as irmãs para poder telefonar, para poder orar para as pessoas. Irmãs, como isso incendiou a todas nós, incendiou as irmãs, de alegria à igreja, da gente poder participar do que o Senhor está fazendo na terra agora. Então, é essa resposta que a gente precisa dar. Se a gente já cuidava, irmãs, e nós cuidávamos, amém. Mas agora o Senhor ele pede que nós possamos dar um passo a mais, um passo 7 vezes intensificado, né? Crendo que quem faz essa obra é o Senhor. Eu vou correr, porque já são 10 para as 9, mas eu vou dar uma corridinha em alguns princípios da rede de cuidado e algumas ações que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem tido, que tem feito as irmãs se unirem mais, as irmãs tocarem no falar profético e tocar com alegria e obedecer, né? E ser tocado pelo Senhor, né? Ver a resposta do Senhor. Então, a primeira coisa, irmãs, que a gente tem aprendido, ouvindo também a experiência de outras irmãs de outras regiões que já estão mais avançadas na rede de cuidado, é assim, que a rede de cuidado é o Senhor fazendo através de nós. Então, assim, ninguém pode ficar de fora, né? O Senhor, ele precisa de nós, Luísa, é isso mesmo. Então, a gente vê na palavra do Senhor, o primeiro princípio é esse, né? A cura da sogra de Pedro, em Lucas 4, 38 e 39, a sogra do Pedro estava ali, febril, então o Senhor chegou, se inclinou sobre ela, né? Se inclinou para ela, repreendeu a febre
a febre deixou a sogra de Pedro, ela levantou e foi servir. Então, o membro do corpo de Cristo saudável, uma pessoa que é restaurada, ela serve, irmão. A resposta natural de nós mulheres, né? Nós somos cuidadas e restauradas, libertas, é servir, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nenhuma irmã pode ficar de fora, né? Nenhuma mulher pode ficar de fora. O segundo ponto é a questão da autoridade espiritual. A gente vê também um outro milagre do Senhor na cura da filha de Jairo, em Lucas 8, 41, 42. E a gente lendo a sequência do capítulo, a gente vê que esse líder da sinagoga chegou desesperado, dizendo que a única filha dele, de 12 anos, estava morrendo e que o Senhor precisava ir à casa dele. O Senhor ele estava sendo comprimido pela multidão. No meio do caminho, ele é tocado pela mulher do fluxo de sangue. Você imagina um pai desesperado, esperando o Senhor na casa dele, porque a filha dele está morrendo, está adoecida, e o pessoal ali comprimindo Jesus. Jesus ainda para curar a mulher do fluxo de sangue, dialogar com ela, porque do Senhor saiu virtude. E essa mulher do fluxo, ela estava o mesmo tempo de vida que tinha a filha de Jairo, era o tempo que essa mulher estava adoecida, que eram 12 anos. E quando o Senhor chega à casa de Jairo, né, o aviso chega antes de que a criança está morta, o Senhor fala que ela só está dormindo, as pessoas daquela casa riem, mas o Senhor entra mais uma vez em uma casa. E ali ele segura na mão da menina, né, e diz para a família não chorar, que ela só dorme. E o Senhor tomou a menina pela mão e diz: menina, levanta. E ali o Senhor pede que aquela família sirva a menina, dê a ela de comer. Então, irmãs, na rede de cuidado, seja a gente entrando na casa de alguém pelo Zoom, pelo WhatsApp, seja o Senhor nos dando oportunidade de ir presencialmente, nós vamos na autoridade do nome do Senhor. Nós entramos na casa das pessoas, né, para levar a libertação e cura. E algumas dessas pessoas elas vão se levantar para servir e outras não. Outras elas vão precisar ser alimentadas. Então, irmãs, quando vocês ouvirem, vocês começarem a construir, né, ampliar a rede de cuidado que eu sei que já existe aí. Irmã, você ouvir sobre a rede de cuidado, não se esconde. A rede de cuidado é graça. E o Senhor, ele só vai pedir para você servir naquilo que é possível para você servir. Eu estou dizendo isso para as irmãs, é muita misericórdia, irmãs, porque quando a gente cuida de alguém, a gente precisa ter o alimento para oferecer, né? Por exemplo, eu tenho cuidado de algumas pessoas, então eu falei, Senhor, eu desaprendi tudo, né? Realmente a rede de cuidado é o Senhor quem cuida. Porque eu falei, Senhor, eu descobri que nem pregar o evangelho eu sei, eu preciso que o Senhor me ensine. Então, antes de mandar um áudio de oração, eu oro e pergunto, Senhor, qual oração o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu diga para essa pessoa? Qual é o vestir? Qual é a palavra? Então, irmãos, na verdade, eu estou sendo alcançada por essa graça, né? Por poder orar por alguém, por poder levar a palavra. Né? Então, quando eu cuido de alguém, o Senhor, Ele cuida. O Senhor, Ele cuida de nós, né? Assim, as irmãs sabem, eu não tenho filhos, né? Eu não tenho filhos e às vezes eu chego cansada do trabalho, eu convido com meu marido a fazer um lanche, ou vamos comer uma fruta, né? Gente adulta pode fazer isso de vez em quando, né? Mas quando a gente tem uma criança em casa, não dá para fazer isso. A gente precisa preparar a comida, né? E a comida fresca, porque o organismo da criança não suporta uma comida congelada no freezer há uma semana, 2 semanas.
sabe-se lá Deus quanto tempo. Então, a gente precisa ter a comida fresca para oferecer. Só que quando a gente prepara a comida fresca, a gente também tem. Então, irmã, não tenha medo de cuidar de alguém. É graça, é graça, é misericórdia. O que eu falei com as irmãs aqui, que parece que Deus falou que vai reinar. Toma e apacenta essa vida. Aprende a apacentar, a cuidar. Irmãs, a gente é alimentado demais. E quando eu estava desfrutando sobre essa questão do cuidado, o Senhor me deu um versículo em Isaías 40:11 que diz assim: como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços, ele ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Então, a gente vê aqui que o Senhor, ele que cuida de todo mundo, né? Ele é o bom pastor. E nos próprios braços, ele ajunta os cordeirinhos e conduz no colo. E guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias, irmã, com todo carinho. Você é uma ovelha que amamenta. Se você cuida de alguém, você é uma ovelha que amamenta. E o Senhor, ele cuida de você com todo carinho. Esse versículo está em Isaías 40:11. É um versículo maravilhoso. Então, o Senhor, ele cuida de nós. Então, cuidar é misericórdia. Um outro ponto, irmãs, assim, muito importante na rede de cuidado é que a gente não deve julgar as pessoas, tá? Eu estou falando assim de alguns princípios que eu aprendi numa comunhão de irmãs, eu estou compartilhando aqui, né? Que o nosso amado irmão Miguel deu ali para as irmãs da região 8D. E são princípios maravilhosos, porque a rede de cuidado ela é diferente em cada região, porque em cada região as pessoas têm necessidades diferentes e a necessidade do Senhor ali naquela região é diferente. Então, de repente, vocês vão estar cuidando de um grupo onde todas as mulheres trabalham fora. Então, essa rede vai funcionar de um jeito. Tem outra rede que a maioria das mulheres podem ser aposentadas ou donas de casa. O manejar é outro. Então, a gente também, a rede ela muda, né? Ela é adaptada de acordo com as necessidades. Agora, os princípios bíblicos, não. Os princípios espirituais, não. E a gente começou a ver alguns princípios aqui. O primeiro, que é o Senhor é quem faz através de nós. Nós entramos na casa das pessoas, nós repreendemos, né? Nós vamos na autoridade do Senhor. Nós repreendemos aquelas vidas que estão oprimidas por Satanás, nós repreendemos aquela doença, nós ministramos vida, mas é o Senhor através de nós, a gente não faz nada sozinho. A gente precisa da questão da autoridade espiritual, tá? O terceiro ponto é não julgar as pessoas, porque as pessoas que chegam a nós, elas chegam com a vida muito diferente, né, da nossa convivência. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas com carinho. Se ela age daquela maneira, se ela vive daquela maneira, que talvez seja uma maneira que a gente julga que não é a maneira correta ou é melhor, na verdade, a gente não precisa julgar e não deve. A gente precisa orar, porque se aquela pessoa age assim, é porque ela ainda não foi liberta pelo Senhor e ela precisa tocar no Senhor. Então, um ponto muito importante da rede, mãe, que eu estou aprendendo, né, é não julgar. A gente não pode julgar as pessoas que chegam. Tá? A gente não pode passar no nosso crivo. A gente precisa que as pessoas elas passem pelo crivo do amor do Senhor, né? Então, cuidar é misericórdia para nós. E quarto, nós seguimos ao Senhor. Nós somos cooperadores. Então, quando a gente viu aqui a força-tarefa, os irmãos, né, indo às ruas, indo a shopping, aqui no Rio de Janeiro, mas é muito difícil.
Os irmãos, eles vários deram testemunho que o segurança colocou eles para fora do shopping, eles oravam, voltavam de novo, e assim, nesse mover nós entramos, né? Mas nós entramos naquilo que o Senhor já estava fazendo. A gente não criou nada, né? E a gente vai observar na palavra de Deus que nós vemos assim, que nós precisamos seguir o bom pastor. Foi o versículo que nós vimos antes, né? Em Isaías 40, 11. E na palavra de Deus, em Lucas 8:1, diz assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Então, primeiro, Jesus ia e os 12 seguindo a Jesus. Depois, em Lucas 9:1, a palavra de Deus diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Então, depois Jesus, ele convocou os 12. Primeiro Jesus foi, todo mundo seguindo. Depois Jesus convocou e deu autoridade para eles, em Lucas 9:1. Depois, em Lucas 10:1, diz: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir, aonde ele estava para ir. Então, depois de Jesus e os 12, depois ele enviou os 12, e agora foram 70, e eles iam ter de 2 em 2. Então, esse também é outro princípio, irmãs da rede de cuidado. Não cuide sozinha, não faça sozinha. Sempre esteja junto com uma irmã para te encorajar, para te resguardar. Aqui na rede de cuidado, a gente colocou o nome de a rede de cuidado das mulheres acolhedoras. Na comunhão, as irmãs, né, propuseram esse nome. Então, o que, que a gente faz? Uma irmã ajuda as outras irmãs que estão contatando as pessoas, nomes que vêm pela comportagem dinâmica, fica uma irmã disponível para estar sempre cuidando das outras. Porque às vezes surgem dúvida, o que, que eu faço? Às vezes a pessoa trouxe um problema, a irmã, ela fica angustiada. Então, a gente nunca cuida sozinha. E nós, irmãs que ajudamos as irmãs para cuidarem, cuidamos também, a gente também não fica sozinha. Nós temos o grupo e temos os irmãos que estão à nossa frente. Tá, irmãs? Não fique sozinha. Cuide sempre. Vamos obedecer o princípio que o Senhor nos deu, né? De 2 a 2. E o Senhor vai multiplicar, porque virão muito mais irmãs, né? E um quinto princípio, irmãs, eu já estou terminando, é que a gente precisa acolher umas às outras, né? A rede de cuidado, ela não é somente para acolher quem está de fora. A rede de cuidado é para dar sustentação para nós que estamos dentro. Quem está dentro também precisa de carinho, né, irmãs? A gente também precisa de cuidado, a gente precisa de palavra de encorajamento, a gente precisa de palavra de cura, né? A Karine, ela é muito carinhosa comigo, eu quero dar esse testemunho aqui. E como faz bem, né? Às vezes a pessoa perguntar como você está, como eu posso ajudar, né? O que importa em orar. A gente precisa, irmãs, dessa sustentação. E o Senhor, ele deixou esse exemplo para nós. Eu estou dizendo isso porque eu sei que Palmas é um lugar especial e não é à toa que eu também faço parte das mulheres prudentes aí do Tocantins, né? Mas a gente sabe que a convivência é, entre mulheres, às vezes, é uma convivência difícil, né? Da gente honrar a outra irmã, da gente considerar a outra irmã, a gente respeitar. Irmãs não têm que ter ciúmes de nenhuma irmã, porque todas nós temos parte do reino. E para cada uma de nós, o Senhor ele confiou uma coisa. Então, a gente precisa honrar as irmãs. Né? As irmãs, eu não sei quem assistiu ontem. Se não assistiu, irmã, assista. É dever de casa.
a série das Irmãs da Bahia, junto ao Rio. Ontem foi a irmã Janine, né? Irmã Janine, a esposa do irmão Edra. Que testemunho de vida. A gente ouve como essas irmãs. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim, irmã. Ah, tá. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não estou nem tocando. Eu parei aonde? Sobre a rede de cuidados, o vídeo das irmãs na Bahia. Sim. Então, irmãs, assistam. Ontem foi a irmã Dininha, esposa do irmão Ezra. Foi, assim, maravilhoso. O testemunho das irmãs. Então, são irmãs que a gente precisa cuidar com todo carinho, todas as irmãs. E quando a gente tem a oportunidade de ouvir, a gente vê o quanto essas irmãs abriram mão de tantas coisas para que hoje a gente recebesse essa palavra através, né, do esposo da irmã, do profeta, porque ele tem uma retaguarda. Então a gente precisa, né, honrar umas às outras, né, lavar os pés umas das outras. A sua porção, né, por causa da mídia, tem irmãs que acabam, entre aspas, aparecendo mais. Mas o que a gente faz em secreto, o nosso Senhor em secreto é quem vai nos recompensar. Então a gente precisa, irmãs, lavar os pés umas das outras, porque quando a gente se levanta para servir, a gente está entrando no território do inimigo. E o inimigo ele não vai ficar sentado de perna cruzada, irmãs. Ele vai querer causar discórdia, causar desentendimento, criar situações, porque um grupo onde não tem unidade, esse grupo ele perde a autoridade. Quando a gente fala de cuidado, a gente está falando de luta por vidas, e é uma luta espiritual, né? Então a gente precisa acolher e lavar os pés umas das outras, servir com concordância, porque onde não há concordância, não tem manifestação do poder de Deus. Onde não tem unidade, não tem manifestação do poder. E a gente sente, porque eu não sei, eu acredito que vocês já leram o livro das Mulheres Virtuosas, né? E teve um capítulo, aquele livro mexeu muito comigo, mas teve umas partes que foram muito específicas. E teve uma delas que eu até depois conversei com as irmãs, que é a diferença de comunhão para opinião. E eu fiquei questionando, eu falei assim, Senhor, qual a diferença de comunhão para opinião? Se nas duas situações eu preciso falar, eu preciso expor o que eu sinto, o que eu acho daquela situação, o que eu observo. O que vai distinguir o que é opinião do que é comunhão? E aí, irmãs, o que o Senhor trouxe ao meu coração, que o que faz diferença entre opinião e comunhão é a intenção do coração de quem fala. Porque quando eu emito uma opinião, o clima da comunhão fica esquisito, não avança, cria-se, né, um mal-estar. Mas quando eu tenho comunhão, quando eu falo com o coração puro, quando eu estou ali com o mesmo sentimento junto com as irmãs, então, irmãs, eu vejo assim, mas o que vocês acham? Se a intenção do meu coração é pura, mesmo que eu não pense igual a outra irmã, eu não vou ferir. Isso é comunhão. E quando a gente serve, mãe, a gente precisa ter o quê? Concordância. A palavra de Deus diz, né, em Mateus 18, 19 e 20, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-lhe,
ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, para que a resposta venha, precisa ter o quê? Concordância entre 2 ou 3. Amém, irmãs? Sem concordância, não tem manifestação do poder de Deus. E, por último, a rede de cuidado, o que ela é? É o mistério da piedade. É Cristo manifesto na nossa carne, né? Quando a gente vai até as pessoas, quando a gente liga, quando a gente faz uma chamada no WhatsApp, a gente precisa o quê? Estar manifestando Cristo em nós. É o Cristo que vai atrair as pessoas, né? Em Mateus 10:40 diz: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, para que possamos cuidar das mulheres, manifestando Cristo em nossa carne. E eu queria, assim, rapidamente, eu sei que meu tempo já estourou, essa questão de manifestar Cristo realmente, irmã, o Senhor está fazendo alguma coisa. Eu sempre converso com as irmãs, eu sei que não é exclusividade minha, a minha vida ela é muito corrida. E o único dia da minha semana que eu não tinha reunião nenhuma é na quarta-feira. E há anos atrás, eu tinha dado um jornal Árvore da Vida para uma vizinha. Anos atrás, não, antes da pandemia. E eu sei, irmãs, assim, que numa conversa rápida eu a vi, eu falei, olha, vamos à noite então orar por uma outra vizinha que tinha se acidentado. E aí acabou que nós nos unimos à noite, tanto essa vizinha quanto a que foi acidentada também. E eu falei assim, eu tenho que falar isso para não dizer que eu deixei de falar. Aí eu peguei e falei assim, olha, se vocês quiserem, a gente pode se reunir uma vez por semana para orar. Irmãs, quem conhece o Rio de Janeiro, em algumas regiões, eu moro numa dessas, os vizinhos nem olham para a nossa cara. Eles passam assim, não dão um dia. É uma coisa terrível. Mas eu falei assim, Senhor, eu vou falar porque eu tenho que perguntar, né? Eu tenho que deixar de escapar essa pergunta. E, mãe, elas aceitaram, assim, mas numa alegria. Fiquei chocada. Eu falei assim, Senhor, o Senhor quer que eu cuide mesmo, né? Eu sei que se juntaram essas duas vizinhas. Aí teve um problema aqui no apartamento de baixo, que o meu marido foi conversar com a vizinha e perguntou para a vizinha se ela queria também, uma vizinha extremamente católica, ela também aceitou. Então, o que eu vi, irmão? Essa é a obra do Espírito. E eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que acolher, eu tenho que seguir o fluir do Senhor. E o Senhor está fazendo isso comigo, no meu prédio, está fazendo com as irmãs, no local, todas nós juntos, e o Senhor quer fazer isso por toda a terra. Então, querida, deixa Cristo se expressar através de você e só segue Ele. Em unidade, unanimidade, autoridade espiritual, entrando na casa das pessoas para que elas sejam certas, preparando alimento fresco, descansando no colo do bom pastor que te guia. Amém? Nós vamos seguir na rede de cuidado, com o espírito aquecido, porque onde tem fogo, tem missão, e levanta, porque o Senhor quer enviar você e a mim também. Jesus é o Senhor, irmãs. Amém. Amém. Acho que eu corri muito, né? Amém, Amém, mãe. Senhor Jesus. Amém, Vai ser uma Débora. maravilha, viu, Patrícia? Pena que estamos limitados pelo tempo, né? Mas nós gostaríamos, né, como Igreja em Palmas, todo Tocantins, gostaríamos de agradecer a presença da irmã, trazer essa palavra maravilhosa. Também queremos agradecer a presença de cada uma, amadas. É um prazer. Débora, Oi. deixa eu só te falar que eu estava aqui no celular, eu não vi. Tem uma irmã que é minha amiga, mestra do bem, que Amém. passa comigo várias aventuras no serviço do Rio de Janeiro com as irmãs, que é a Jussara, que eu vi, que eu abri o vídeo. É uma irmã assim, preciosa, e nós temos caminhado aí uns 13 anos de ajuda.
13 anos servindo ao Senhor e servindo às irmãs. É uma honra. Desde o ônibus. Oi? Desde o Desde o ônibus. ônibus. Mas amém. Em nome... Pode falar, Jussara. Muito obrigada, irmãs, por estar aqui nessa comunhão, né, sendo abençoada. Ó Senhor Jesus, muito rica a comunhão, a palavra, né, estar junto das irmãs, sendo cuidada. Todas nós estamos nessa rede, né, cuidando localmente, também, né, no viver da igreja. O Senhor tem cuidado de nós, né, e como que a gente não vai cuidar se a gente é tão bem cuidada, né? O Senhor cuida tão bem de nós, mandou tantas irmãs preciosas para cuidar de nós. Então, agora a gente só tem que retribuir, né, esse cuidado do Senhor, cuidando de outras mulheres. Amém. Amém, é verdade, Jussara. E no nome da Jussara, eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês. Não vou poder citar nomes de todas, né, mas nosso coração se enche de alegria em ver cada um que pôde estar aqui nesse momento, que o Senhor abençoe, né, a vida de cada um. A vida da Patrícia, né, que falou para nós, tem estado mais, aparecendo mais um pouco, né, Patrícia? Mas o que importa muito mais ainda é o que fazemos diante do Senhor em secreto, né? Há uma rede de cuidados atrás disso. A irmã Patrícia, com certeza, ela não está sozinha, né? Mas há um cuidado, um amor de todo um corpo envolvido, né, a qual fazemos parte. E nós gostaríamos de... Eu vou pedir para a irmã Ironeide finalizar com uma oração. Amém, Ironeide? Débora, Oi. Débora, assim, eu sei que tinham algumas questões de perguntas práticas. Eu vou me colocar à disposição de vocês mais uma vez, tá? Para as irmãs, eu sei que tem algumas questões da pandemia, mas hoje a gente queria focar mais na questão de manter o coração aquecido e falar um pouquinho da rede, até para a gente ser fortalecido para falar do aspecto humano. Mas eu estou à disposição das irmãs, tá? Pode marcar de novo, Amém. que aí as questões práticas, as perguntas, eu estou à disposição de vocês. Amém. Débora, antes da Ironeide fazer a oração para finalizar, realmente a gente está limitado pelo tempo, não é? E aí a gente também fica com dó de você, Paty, que aí no Rio vai trabalhar amanhã cedo, deve ser tudo muito longe. Aqui para nós as coisas são tão pertinho que a gente não tem essa dificuldade. Mas, assim, a Débora já agradeceu, Paty, e eu sei que é resposta de oração, você ter se voluntariado. Eu falei que hoje, falei para os irmãos, olha, vai ser a nossa experiência com o evento online, né? Nós estamos bem atrás de muitas regiões aí que conseguem já promover esses ajuntamentos, a gente só tem comido e desfrutado. E eu falei, vamos fazer um teste com a Paty, que ela está achando que vai ser só hoje, mas vai ter a versão 2, a reunião 2 com ela. Então, essa a gente fica assim para ouvir, para desfrutar, né, dessa palavra. Realmente, onde tem fogo, tem missão, e nada pode nos deixar esfriar, né? Nessa época de pandemia, a gente vê o que o inimigo mais quer Nós já havíamos cantado muito isso, né? Que ele quer nos esfriar e nos isolar, né? Mas o Senhor quer nos aquecer. E aí vamos ter o segundo momento, então, que aí a gente pode se organizar, né? A gente vê a logística de como ficaria para algumas irmãs compartilharem, ou a gente se organiza com as perguntas e manda para você. A gente tem um tempinho. Hein, Karine, até a gente compartilhar da nossa experiência do Rio, né? Que a Jussara era muito companheira. O que está acontecendo aqui que está dando certo? E, de repente, a gente pode conversar e ver também, não quer dizer que vai ser o mesmo modelo de Palmas, né? Mas a gente compartilhar da nossa vivência aqui, das experiências, de como a gente vai estar andando nessa rede. Amém. Nosso coração é só um. Para onde o Espírito estiver se movendo, a gente quer ir junto, né? Amém. São 4 rostos diferentes, né? Mas o Senhor, o Espírito é um só. E a gente crê nisso, que o Senhor está conduzindo todas as igrejas. Ironeide, você pode orar? Mas antes de orar, para
finalizar, nós temos hoje uma irmã também aqui, que foi com uma convidada especial lá de Salvador, Maria Aldina, a Dinha, que a Paty falou dela, que teve a comunhão. E eu estou falando dela só porque é aniversário dela hoje, eu estava tão corrida, trabalhei o dia inteiro, não tive tempo para nada, ainda bem que ela me ligou, me lembrando, eu falei, vou ter reunião das irmãs agora. A gente tem que conversar. Sim, já está tranquila, Paty. Olha só o nível. Eu tive que ligar para lembrar do meu aniversário, viu? Eu falei, depois da reunião com as irmãs, eu te ligo. Então, Ironeide, ora pela Dinha também, para o Senhor abençoar essa amada preciosa que tem servido no Ministério das Irmãs aí na Bahia. E abençoar também a vida da Patrícia e de todas nós aqui no Tocantins. Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nome bom. Jesus Cristo. Nome que nos salvou. Nome que nos salva e nos salvará dia a dia, à medida que buscarmos. Senhor Jesus, o Senhor de fato, Senhor, é tudo que necessitamos. A boa terra de Canaã. Senhor, o Senhor é. Senhor, nos faça entender e perceber a nossa necessidade. Senhor Jesus. Senhor, de fato, essa reunião é uma reunião, Senhor, que demonstra tanto amor. Senhor, que demonstra o teu cuidado e o teu desespero, Senhor, para nos salvar dia a dia. Senhor, essa noite nós fomos salvos através dessa palavra. Senhor Jesus, Senhor, queremos te agradecer pela vida da Patrícia e pela sua disposição. Queremos agradecer, Senhor, pela sua família. Senhor Jesus, que o Senhor venha estar cobrindo com o teu precioso sangue, Senhor, ganhando, Senhor, cada dia, Senhor, para que ela possa estar disponível ao Senhor. Senhor Jesus, seja, Senhor, o equilíbrio da Patrícia, Senhor, seja o psiquiatra, seja o psicólogo, seja o terapeuta, Senhor Jesus, seja o equilíbrio para que ela possa, Senhor, conduzir muitos a Ti. Senhor, muito obrigada por cada irmã que pôde participar. Senhor Jesus, Senhor, que essa palavra, Senhor, ela venha queimar nos nossos corações. Senhor, que ela venha, Senhor, estar, Senhor, presente na nossa mente. Que possamos, Senhor, entender e compreender, Senhor, que de fato essa palavra, ela veio do Teu trono. Esse é o desejo que o Senhor tem, Senhor, de cuidar das pessoas, porque o teu interesse é as pessoas. Senhor Jesus, Senhor, para isso, Senhor, nós precisamos nos alimentar da palavra, lembrando das tradições que recebemos, Senhor, praticando esse falar profético, invocando o teu nome, sendo os atletas de Cristo, aqueles que exercitam, Senhor, mas também sendo soldados, aqueles que saem para a guerra. Senhor Jesus, obrigada por essa ferramenta maravilhosa que hoje veio deixar, Senhor, muito mais clareza para cada uma de nós, essa rede de cuidado. Senhor Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos capacita, Senhor, a cuidar. Senhor, de fato, não é, Senhor, a nossa habilidade, Senhor, mas é a nossa dependência do Senhor. Senhor, também queremos nos lembrar da Adinha, essa irmã preciosíssima. Senhor Jesus, que o Senhor abençoou com mais dias de vida, Senhor, seja com mais 365 dias da sua vida. Senhor, venha cobri-la com o teu precioso sangue, lavar seu interior, levar ela todas as manhãs, perceber a necessidade de se esvaziar e se encher dessa vida abundante, Senhor, desse rio da água da vida, Senhor Jesus, da árvore da vida.
Senhor, venha ser a satisfação, venha ser a alegria dadinha, que ela venha trazer a memória, Senhor, que lhe dá esperança, que ela venha olhar para cada situação e te dar graças, descansar no Senhor. Senhor, que ela venha passar por todos os momentos, vendo o Senhor em primeiro lugar. Muito obrigada e já te agradecemos, Senhor, pela segunda rodada. Senhor Jesus, guarda cada uma de nós, as que não puderam participar. Senhor Jesus, Senhor, e mantenha, Senhor, a Patrícia com saúde. Senhor Jesus, e com alegria no Espírito, e com o Espírito pegando fogo. Amém. Até nosso próximo encontro. Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Irmãs, e Vai para esse tirar momento foto? memorável, exatamente. Vamos tirar uma foto. Com certeza nós A vamos guardar Andréia esse também momento. faz isso. A Andréia também é nossa Calma, fotógrafa especial, Débora. Tá tudo em família. Tá tudo em família. Ela tá falando, irmã, desde o início, André. André é minha cunhada, né, que mora no Rio de Janeiro. Estou na mesma função dela. A irmã do Jefinho. É, irmã do Jefinho. Amém. Eu tenho 3 páginas aqui que são de irmãs, então tenham paciência que às vezes você está na terceira página, então vamos manter nosso sorriso brilhando, tá, irmão? Amém. Senhor Jesus, possível, quem puder ligar a câmera, pode ligar. 1, 2, vamos sorrir, aí depois vou passar para outra página, são 3 páginas só. Se possível, irmãs, não escrevam no bate-papo para não, nesse momento agora, né? Para não atrapalhar, ficar a mensagem na frente da irmã. Amém? Senhor Jesus, sorria todo mundo. Só um momento. Vou ter que parar aqui de gravar, só um momento, irmãs. Podem parar o riso.